Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Neste 18º domingo do tempo comum, nós encontramos, meus irmãos, um grande retrato, uma grande pintura do amor de Deus, retratada na liturgia da palavra de hoje. O amor de Deus se fez carne e tem um nome, é Jesus Cristo. E neste trecho do Evangelho segundo São Mateus que nós estamos hoje, nós vemos que o Senhor acaba de receber uma notícia que o entristece. Sim, o entristece, porque ele era verdadeiramente homem, ele chorou a morte de Lázaro. Ele recebe a notícia da morte de João Batista. Então ele decide partir, ir para um lugar deserto para se retirar por um momento. Certamente ele quis ter o seu momento com o Pai. Mas quando ele chega àquele lugar, quando ele desce da barca, acontece que a multidão havia recebido aquela notícia, a multidão sabia que ele estaria naquele lugar e foi atrás dele a pé. Ou seja, ele desce da barca, em princípio para descansar interiormente, e encontra aquela multidão faminta, sedenta. Talvez se fôssemos nós diríamos: pessoal, vamos dar uma trégua aí, vamos dar um descanso para mim, velho. Eu mereço. Mas ele é o próprio amor. São João da Cruz, ele escreve assim: o amor não cansa e nem se cansa. Ou seja, o amor não cansa aquele que o recebe e não se cansa de se doar. É isso que nós vemos ali em Jesus. Ele se enche de compaixão naquele momento, diz a palavra, e começa a curar aquelas pessoas. O que é sentir compaixão? É sentir a dor do outro. Ele se esquece da sua dor. Naquele momento de tristeza que ele vivia. E ele olha para o interior daquelas pessoas como Pai misericordioso, como Senhor compassivo. Então, ele faz milagres, cura, fica até o entardecer falando da sua palavra, do reino, até que os discípulos percebem, eles têm a atitude contrária do Senhor. Enquanto o Senhor tinha saído de si, ido até a necessidade daquelas pessoas, os discípulos se preocupam consigo e falam: olha, eles estão com fome, mas não por preocupação com eles, mas porque eles queriam se abster da responsabilidade para com aquelas pessoas. Então, vamos despedir, vamos deixar eles ir para casa, eles são grandinhos, maior de idade, cada um se cuida, vamos lá, vamos embora. Então, o Senhor diz: não, dai-lhes vós mesmos de comer. Eles devem ficar. E aqui nós vemos o cumprimento daquilo que nós ouvimos na profecia de Isaías hoje. Aquela belíssima profecia em Isaías que se dirigia àquele povo que tinha sofrido no exílio na Babilônia. Deus diz: vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vinde tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Venham. O Senhor faz mais do que um convite. Ele quase que implora para que nós nos aproximemos dele. Enquanto aquele povo estava desanimado, não queria nem voltar para Jerusalém, talvez, porque pensava: o templo foi destruído e, enfim, o que nós temos lá? Ele diz: vinde, vinde, vinde. É isso que o Senhor diz. O que nós vemos aqui, portanto, é um retrato de um amor que é compassivo, gratuito, misericordioso. Esse amor que é cantado por São Paulo hoje na Carta aos Romanos. São Paulo havia recebido esse amor.
Então, ele proclama aos romanos aquilo que ele mesmo tinha experimentado na sua vida, dizendo que nada é maior do que esse amor. Nada nos separa desse amor. Há um trecho lá na primeira leitura, lá na profecia de Isaías, que o Senhor diz assim pela boca do profeta: vocês estão gastando dinheiro à toa, indo comprar coisas que não saciam, ao invés de ir atrás do pão de verdade. É como se Deus sofresse, sabe, por ver o povo dele daquele jeito. Isso, em primeiro lugar, nos interpela a nós mesmos. Nós podemos nos perguntar a nós mesmos: onde é que eu tenho me saciado? Onde é que eu tenho buscado me alimentar? Onde eu tenho saciado a minha sede? São João da Cruz, naquele mesmo texto em que ele diz que o amor não cansa nem se cansa, ele diz assim: que mais queres, ó alma? E que buscas fora de ti se encontras em teu próprio ser, no teu interior? A riqueza, a satisfação, a fartura e o reino que é teu amado, aqui com A maiúsculo, a quem procuras e desejas. É Ele que nós buscamos. É Ele que nós queremos, na verdade. Então, veja, esse é o primeiro momento aqui. Nós nos percebemos amados por Deus. E depois vem o segundo movimento, que essa liturgia nos causa: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos foram, a partir daí, instrumentos desse saciar a fome e a sede daqueles homens e mulheres. Então, depois que eles estão satisfeitos, se usa essa palavra lá no Evangelho, sobram 12 cestos. 12 aqui é o número da igreja, dos apóstolos. A igreja recebe esses 12 cestos cheios de pão, ou seja, ela recebe a presença do Senhor. E aqui nós vemos a Eucaristia, mas nós vemos, de modo mais geral, o Evangelho, o amor de Deus que nós recebemos para servir a humanidade. Nós estamos aqui hoje, né, no primeiro domingo do mês de agosto, que é o mês das vocações, em que nós nos lembramos da vocação sacerdotal. O que é um sacerdote senão um servidor de Deus? Alguém que serve a Deus, né, mas serve Deus às pessoas, sobretudo na Eucaristia, mas em todo o seu ministério. Assim deve ser o cristão. Nós, uma vez que recebemos aquele amor compassivo, nós nos configuramos a esse coração de Cristo. E mesmo que você tenha problemas, sofrimentos, dores, cansaços, como Jesus teve, nós somos chamados a sair do nosso egoísmo e servir Deus às pessoas. Assim nós encontramos o sentido da nossa vida. Assim nós encontramos a verdadeira felicidade. Nós, quando damos amor, e aqui o amor, a caridade, as pessoas já somos ao mesmo tempo preenchidas com esse amor. Hoje, convido você a se deixar tocar por esse amor. Esse amor que é uma pessoa, que é mais do que um sentimento, é uma pessoa viva, da qual nada pode nos separar, nem a morte, nem a vida. Nenhuma força pode nos separar desse amor. Quem nos separará do amor de Deus? Obrigado, Senhor, por tão imenso amor. Ensina-nos também a amar. Dá-nos a graça de sermos compassivos,